Olá, boa tarde, Sergipe. Está no ar mais um programa ao vivo. Obrigada, Albareta, por passar para nós a programação. Um beijo para você. E você aí de casa já sabe que todas as tardes, a partir das 2h30, temos um encontro com Boa Tarde Sergipe, logo depois do Tolerância Zero. Transmissão ao vivo pelo Facebook da TV Atalaia e também temos nosso WhatsApp, onde você pode enviar mensagens durante o nosso programa. Hoje vamos falar sobre namoro na infância. E vai estar comigo no Boa Tarde Sergipe de hoje o psicólogo, doutor em psicologia clínica, Alvaci Rezende, e o coordenador pedagógico infantil, Dario Ernesto. Você também é nosso convidado para discutirmos esse assunto de hoje e pode enviar perguntas para o nosso WhatsApp ao vivo. Passe a tarde com a gente. Carrinhos e bonecas estão cada vez mais sendo substituídos por smartphones e na era da globalização, tecnologia e o uso da internet, as crianças estão cada vez mais tendo acesso a assuntos como namoro, beijo, abraço. O que dizem os especialistas sobre namoro na infância, ou seja, antes dos 12 anos de idade? Porque mestres da psiquiatria infantil alertam que não é saudável estimular as crianças com assuntos sobre namoro. Se você é pai ou mãe e quer tirar suas dúvidas sobre o assunto, você já pode enviar suas perguntas para o nosso WhatsApp, porque hoje nós contamos com a participação do doutor especialista em psicologia clínica, doutor Alvaci Rezende, e o coordenador pedagógico infantil, Dario Ernesto. Mas antes, vamos chamar a nossa reportagem do dia para entender melhor a bela fase da infância que deve ser vivenciada de forma mais saudável possível. Lançada no dia 5 de abril pelo governo do estado do Amazonas, a campanha Criança Não Namora, Nem de Brincadeira, é contra a estimulação da erotização infantil. De acordo com esta psicóloga, seja menino ou menina, é importante que os responsáveis preservem cada momento da infância. A gente tem músicas que estimulam, nós temos imagens que estimulam, nós temos uma cultura que estimula, inclusive, uma precocidade da erotização. Então, estar ao lado, estar trabalhando para que essa criança confie nos pais e que entenda que existem coisas para cada etapa do desenvolvimento, é evitar muitas vezes que uma violência, ou que um abuso, ou que um sofrimento psíquico aconteça. Em Aracaju, a campanha foi aderida por muitas entidades organizadas das áreas da saúde, educação e direito e chama atenção para as diferenças de condutas. A conduta da erotização precoce não é crime, mas a partir do momento que o adulto tem um contato físico de forma sexual com a criança, aí é crime. Somente em Aracaju, entre janeiro e março, a Delegacia Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente registrou um total de 331 ocorrências, sendo que 77 foram por denúncia anônima. Os casos que chamam a atenção são de estupro de vulnerável, com 20 registros, seguidos de violência doméstica, com 19 casos. Violência sexual com crianças muito pequenas normalmente é praticada com uma pessoa muito próxima. Para se ter acesso a uma criança pequena, tem que ser uma pessoa próxima. Então, a partir dessa questão da erotização, que é o que a gente está tratando hoje, faz com que a criança perca um pouco o sentido das coisas. Ela é estimulada. Então, se namorar é bom, então namorar com adulto também é bom. Como é que vai ficar na cabecinha da criança essa diferenciação do que é legal, o que é que minha mãe acha bonito e o que é que minha mãe já não acha? Então, já é muito difícil a violência que é praticada por aquela pessoa próxima, já é muito difícil de ser combatida. E quando outros familiares estimulam essa erotização da criança, torna tudo mais complicado. O doutor em psicologia infantil, doutor Alvaci Rezende, o coordenador infantil de uma escola, Dario Ernesto, estão aqui com a gente, vão passar a tarde com a gente. Estou indo aqui para o nosso cenário aqui da sala de visitas, dar boa tarde para eles. Boa tarde para vocês. Bem-vindo ao Boa Tarde Sergipe ao vivo. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Boa tarde. Boa tarde, Tamires. Boa tarde, doutor Alvaci. Boa tarde à sua equipe maravilhosa e boa tarde a todos os telespectadores que estão em casa assistindo esse programa,
que a TV Atalaia é um sucesso aqui em Aracaju, Sergipe. É verdade, graças a Deus a gente aí aqui em mês de estreia, contando aí com a audiência de vocês aí de casa, ligadinhos em nossa programação local, e você já pode interagir e mandar suas perguntas, principalmente você que é pai, você que é mãe. Pode enviar suas perguntas para a gente, porque, afinal de contas, a infância, né, é uma fase em que é preciso muito cuidado, é a fase das descobertas e é onde se forma a personalidade de um ser humano. Então, os pais precisam estar atentos, a família precisa estar atenta e a sociedade também precisa estar atenta. Por isso que o Boa Tarde Sergipe hoje trouxe 2 convidados que vão interagir com vocês. Agora, eu quero fazer uma pergunta já para o psicólogo, né, especialista em psicologia clínica, que dá aula aqui na Universidade Tiradentes. Isso. Tem bastante experiência. Em que fase é o ideal para se iniciar um namoro? Uau! É uma pergunta muito complexa. Nós temos dificuldade de trazer essa resposta assim, exata. No entanto, nós podemos, a partir da percepção, da maturidade, da preparação, de todo um conjunto, né? Família, escola, a gente consegue identificando o melhor momento para começar um namoro, uma relação com outra pessoa. Precisamos perceber também que nós, enquanto humanos, passamos por um processo de desenvolvimento da personalidade que cada autor na psicologia e na ciência do comportamento, por exemplo, Piaget, Freud, entre outros, eles divergem nessa questão da idade. Mas a gente tem que pensar na nossa cultura atual, nas redes sociais. Então, vamos conversar para ver como podemos contribuir para você que está em casa. E qual seria a idade? Ai, nossa. Eu li, por exemplo, em alguns artigos que alguns mestres em psiquiatria dizem que o seguinte, até 12 anos é considerado criança. Então, não é recomendado o namoro, né? Acredito que a partir dos 12 anos também já é um momento que a criança desenvolveu algumas habilidades cognitivas e os processos neurais, os neurônios já estão com a sinapse mais apropriada para que as emoções na relação ela seja mais equilibrada. Mas é preciso a presença da escola e da família sempre ficar atento, porque eles estão em processo de desenvolvimento, entrando na fase da adolescência. E aí é sempre um risco, porque os hormônios estão agitados. É verdade. Agora eu vou falar com o coordenador pedagógico, o Dario Ernesto, né, coordenador de uma escola aqui na capital sergipana. Como é que está a vivência das crianças, né? Porque a gente está falando aqui de criança de 0 até 11 anos, então é criança. Como estão essas vivências em sala de aula? Em relação ao comportamento, quais são os sinais que essas crianças desenvolvem em relação à percepção sobre sexualidade, romance, namoro, atração pelo sexo? A resposta quanto à escola é uma resposta assim, imediata. Qualquer coisa plantada na família, na sociedade, chega na escola primeiro. Às vezes a escola fica tendo conhecimento primeiro do que os pais. E a dificuldade da escola é justamente trabalhar a percepção de limite. O que é permitido no namoro, não é permitido, até que ponto o namoro deve acontecer, não deve acontecer. Então a escola fica buscando então profissionais para que possam então trabalhar isso na escola. E o comportamento das crianças, como estão? Bem, quando se está assim nessa fase de namoro, de paixão, a tendência é ficar no mundo da lua. Então, já um bloqueio assim na questão da aprendizagem. Isso começa com que idade, essa coisa de ficar no mundo da lua? Você já observa que já começa com quantos anos, meninos e meninas? Hoje está muito precoce. Tudo está acontecendo muito rápido. Tem criança na educação infantil de 4, 5 anos, se a gente brincar ali, já está dando selinho na coleguinha. Já está dando beijo na boca. A mão em um local indevido. Agora, às vezes, 4, 5 anos, você já percebe isso. Já vê cenas dessas. Eu não falo propriamente da escola que eu trabalho hoje. Eu não tenho a experiência vasta do doutor, mas já estou em educação desde 93. Mas isso acontece em todas as fases. Principalmente a partir do 7º ano, aí, 9, 10 anos, aflora mesmo esse desejo de namorar. E quando se pergunta para uma criança como essa, de 4, 5 anos, o porquê que ela está dando aquele beijo na boca daquele colega ou daquela colega, o que elas dizem como criança? Em algumas vezes, fala assim, porque eu vi mamãe fazer isso, ou na televisão vi fazer isso, e é bom.
E então é um alerta para os pais. Então, Sim. já desde 4, 5 anos já é para ir conversando, né? Exatamente. Seria isso, psicólogo? Na verdade, a teoria comportamental behaviorista, ela nos mostra que a observação, o que é que caracteriza a formação da personalidade segundo esse teórico comportamentalista? A observação. Então, a criança, como o professor acabou de falar aqui, ela observa em casa, ela observa na televisão, ela observa na internet. Então, ela vai copiar. E tem aí, um outro processo. Precisaria os pais, no caso, interferirem aí e explicarem, olha, papai e mamãe beija, mas quando você crescer e tiver uma idade, tiver também a sua esposa, você também vai. Seria necessário esse alerta já então com 4 anos de idade? A partir do momento que a criança entende o processo de linguagem, de comunicação verbal ou corporal, a criança entende também o que os pais estão colocando. Mas é preciso que realmente o pai tenha a coragem de falar certos assuntos. E não passe toda a responsabilidade para a escola. A escola é um intermediador. Continua o processo da casa, da família. Então, a criança vai ter desejo, porque ela tem desejo sim, ela tem vontade, desperta, e os estímulos externos, como os programas, os desenhos, tudo isso provoca desejo. E aí? Tem que ter alguém que oriente com maturidade, mas também deixa namorar. Qual o problema de namorar? É bom. Em atos simples, É uma delícia namorar. Às vezes os pais estimulam o aluno, pega na mão da garotinha, coisa linda, meu filho, a menina. E quando cresce, parece que o negócio torna sério. E o pai vai dizer não. Acho que cria uma confusão na cabeça da pessoa. No princípio, é bonitinho, vamos lá. Depois, é proibido. Claro, e aí entra o conflito na família, o conflito porque a filha de todo mundo pode namorar, mas a minha não. A minha não pode. E aí vai da criação e da educação de cada um, né? Sim. Agora, o que é importante é a gente entender que até os 11 anos é para ser trabalhada a personalidade, a percepção de mundo, outras habilidades, como a prática de esporte, brincadeira de rua, a interação com criança, mas estando atento à parte saudável, né? De que até os 11 anos, alguns mestres da psicologia e psiquiatria não indicam o namoro, né? Porque não se tem ainda uma personalidade formada e madura. A gente vê as brincadeiras de antigamente. Hoje não tem mais. Hoje o pai pega o melhor celular e presenteia uma criança de 6, 7 anos e não tem controle. Isso não tem controle. E isso reflete na escola, reflete na família, falta de limites. Falta de um diálogo muito aberto, franco. A vivência dos pais no mercado de trabalho ativamente, né? E aí a metade do período geralmente os filhos vão à escola, a outra metade podem ficar com uma babá ou alguém ou uma vizinha. E aí o pai ou a mãe não tem esse domínio total dessa criação. Às vezes só tem tempo para ficar com a criança à noite ou ao final de semana, né? É uma outra. Não, nós temos hoje uma coisa muito interessante que a mulher empoderou-se, ficou linda e maravilhosa, que bom, parabéns. Mas a gente precisa trabalhar de forma coletiva, de forma multidisciplinar. Por exemplo, os berçários precisam de um pedagogo, precisa de um psicólogo, precisa de uma equipe técnica para acolher essa criança. Porque já começa lá, os desejos. O próprio Freud fala do processo, né, da forma psicossexuais, né, os desejos do 3 aos 4 anos, enfim, o complexo de Édipo, elétrica. Tudo isso impacta no desejo de prazer. Mas quando a gente vai crescendo e vai observando o pegar na mão, como o professor colocou aqui, na escola, brincar. Então, precisamos estimular a brincar de roda, a correr, a brincar. A jogar bola. E os pais também brincarem com as crianças também, com as crianças, né? Para que eles percebam os pais como amigos também. Né? A figura do pai hoje é praticamente ausente da família. Eu, na classe masculina, eu tenho essa percepção, os pais são ausentes. E essa busca de sobrevivência, a mãe também tem que se ausentar. Então, quem está educando os nossos filhos? Não é mais pai, não é mais mãe. É um terceiriza a educação, a criação de uma criança. E aí, quando o pai quer chegar junto,
não sabe nem lidar, às vezes não conhece, não percebe nem que o filho cresceu, não sabe dialogar e não tem mais controle. É verdade. Inclusive, a gente convida também os pais, as famílias que querem interagir, fazer pergunta, pedir ajuda, orientação aos nossos convidados de hoje. Nosso WhatsApp está aberto. Eles vão continuar com a gente aqui durante todo o programa e você vai mandando as suas perguntas. Aproveita aí a oportunidade para pedir ajuda, orientação e mudar aí de repente alguma forma que você está conduzindo as explicações, informações que são concedidas para os filhos, né? Vocês continuam comigo? Okay. Já eu volto, tá? Okay. E agora eu vou aqui pro telão do Boa Tarde Sergipe. Eu tenho um recadinho para vocês. Olha só, principalmente para quem gosta de ganhar dinheiro, hein? Atenção, você que gosta de ganhar dinheiro, chegou a hora de você mudar de vida. Quer ter a chance de ganhar R$500 mil? Então participe da promoção Mega Premiado para concorrer a essa grana. Você também vai ter a chance de levar um prêmio de R$25 mil. Não perca tempo, ligue agora para o 99600-1000. É só ligar, 99600-1000. Esse é o Mega Premiado. A gente vai rapidinho para o intervalo. Continua com a gente. Já já tem mais programa. Boa Tarde, Sergipe.